Sejam todos muito bem-vindos à Cará Web TV. Confira agora mais um dos trabalhos realizados através de nossas parcerias. O grito que não está nos livros. Nem só nos gabinetes da elite do Império. Você vai ver o que historiadores descobriram sobre a independência do Brasil em 15 anos de pesquisa. Há 190 anos, o Brasil deixava de ser colônia de Portugal. Uma virada na história do país que é contada nas escolas assim. Uma história que nós, historiadores, chamamos de história oficial. Quer dizer, que é uma história dos heróis. A história que coloca assim Dom Pedro como um grande herói, além disso bonito, elegante, chique, subindo de Santos até São Paulo num cavalo, o que seria uma impossibilidade técnica total, né? Provavelmente ele subiu numa mula, mas não ficaria chique num quadro. Então essa história oficial tem sido contada e repetida, e ainda em muitas escolas é contada dessa forma. Nesta vida desvairada, ser feliz é coisa pouca. Havia um movimento, na verdade, de independência que ocorreu muito forte no mundo todo, principalmente nas Américas e principalmente na América do Sul. Na verdade, não liberado, talvez liderado ou não por Simão Bolívar, mas o fato é que desde que os Estados Unidos se libera da Inglaterra, começa um movimento muito forte de independência, quase que em todos os estados. Ou Seria inevitável. Justamente, inevitável. Ao nascer trouxe uma estrela, nada destino traçado. Eu acho que essa história pode ser contada de uma forma crítica, de uma forma analítica, porque a história pode ajudar os alunos a pensar. Nunca uma história decorativa ou uma história que procura mostrar apenas os grandes heróis da pátria. Por isso é que o Estado surgiu não como decorrência do desenvolvimento da nação, e sim como um certo estalo de elites. Os portugueses não aguentavam mais os mandos e desmandos da Inglaterra com relação aos assuntos portugueses. Eles utilizavam quais os meios para atingir os seus objetivos? Jornais. Os panfletos descobertos em bibliotecas do Brasil, Portugal e Estados Unidos chegam para dar uma outra versão da história da independência. O importante em relação aos panfletos mostra um processo político com ampla participação popular e de gente que não era da elite intelectual. Jornalistas, gente que qualquer um, e muitos desses panfletos manuscritos com português totalmente errado. Então, um envolvimento grande da população é que faz com que, né, o processo de independência apareça como algo com um conteúdo popular forte e não apenas, né, de um lado Dom Pedro I, né, como herói ou como vilão da história. Em muitas escolas dá-se o ensino acrítico, que a gente costuma chamar, um ensino que não faz uma reflexão sobre as realidades. Então aparece realmente aquele Dom Pedro com cara de Tarcísio Meira do filme Independência ou Morte, não é? Independência ou morte! Você vê Dom Pedro como um vilão ou um herói? Como um herói. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem que fazer uma pesquisa mais
aprofundada para saber responder essa questão. E não teve nenhuma atitude assim vilanesca de penalizar a população, não. Não é vilão nem herói, ele tomou uma decisão pessoal, movida por motivos políticos. A não ser na sua guarda que o acompanhava, o famoso quadro, né, da independência. Dom Pedro, com a sua guarda, vestida de uniforme de gala, que ninguém estava vestido de uniforme de gala, proclamando a independência, e um quadro copiado de outro quadro francês, né? E o único testemunha era aquele carreiro que está lá no fundo do quadro, né? Que assistindo, e que Eduardo Prado, que ironizou esse quadro dizendo que não tem povo ali, que um povo era o carreiro que estava lá olhando assustado, sem saber o que estava acontecendo. O povo mesmo, o trabalhador, sempre fica meio alheio ao que está acontecendo. Tanto que quando a gente interpreta lá o quadro do Pedro Américo, a gente vê lá um homem num carro de boi meio alheio àquilo que está acontecendo. Isso é uma construção, né, naturalmente, né, destinada a exaltar o papel de Dom Pedro I, Dom Pedro, ele não era Dom Pedro I na época, de Dom Pedro na independência, que não tem a ver com. Então, mas isso se torna um ícone da independência, aquilo não é. Nós, crianças, nós sempre vimos realmente a independência nos livros como Pedro Américo a pintou, na verdade, a margem do Ribeirão, do Ipiranga, que hoje é canalizado. Ah, coitado, eu queria estar lá para ver o que o Pedro falou na hora que foi, não é? Um pintor francês veio aqui e fez um outro quadro da independência, década de 40, completamente diferente, historicamente, do ponto de vista dos fatos, completamente equivocado, porque mostra Dom Pedro no meio cercado por gente, por crianças de pé no chão, mulheres, etc., soldados lá no fundo. E isso não foi o fato histórico, mas do ponto de vista substantivo de que foi, que os panfletos mostram que foi a independência, está muito mais correto, muito mais correto. Então tem aí também esse jogo, né, de representações, de construções, né, históricas, que neste caso eu acho que os panfletos ajudam a confirmar isso. Olha, aquilo não é, né, a independência. Nós começamos buscando os panfletos de 1820 até 1823, quer dizer, 2 anos antes da independência até 1 ano depois desse processo de independência. A gente, a princípio, pegou tudo que a gente encontrava, tudo. Como a mãe falou, a gente varreu de A a Z os fichários, depois fomos para manuscritos. Eu me lembro que isso já estava. Porque a gente ficou com aquela coisa assim, todo mundo sabia que existiam panfletos manuscritos, mas ninguém encontrava. Então a gente tentou achar lá na biblioteca, não encontramos. Quando eu fui fazer a minha tese de doutorado, eu queria entender melhor essa relação da Revolução de 1820 em Portugal com o processo de independência do Brasil. E eu fiquei assustada quando eu fui para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Eu descobri cerca de mais de 250 panfletos. Uma pessoa que nos ajudou muito na cópia desses panfletos na biblioteca, ela me disse uma vez: olha, você abre essa gavetinha e você vai achar uma porção de dessas coisas que você gosta de ver. E quando eu abri a gavetinha, tinham mais de 50 panfletos que nós não conhecíamos. Há uma coleção de jornais na Biblioteca Nacional coletados desde o início. O panfleto nunca houve esse levantamento. Depois que Lúcia descobriu essa mina, por exemplo, eu e Marcelo fomos para a biblioteca e literalmente fomos nas fichas, passamos todas as não sei quantos milhares de fichas das obras raras do setor de obra, passamos de uma até a última. Varremos aquilo completamente. A maioria não tem autor, então você não pode buscar por autor. Você não tinha os títulos, você não pode buscar por título. Então não tem como buscar no catálogo.
Então, a única maneira foi esta de fazer um levantamento realmente exaustivo, de começo ao fim. Armida, despietada, con la forza d'abisso, abita il carrocello dei miei contenti, e qui col dolce eterno viva mi tiene. O que a gente sabe é que tem um ambiente de agitação política muito grande e há movimentos de rua, sobretudo os panfletos manuscritos. Estes movimentos de rua, é óbvio que nós temos indicações de que pessoas liam esses panfletos em casa, ou esse aqui, os impressos, mas na rua, que as pessoas liam e pessoas ficavam lá ao redor ouvindo. Manifesto do Povo do Rio de Janeiro sobre a residência de Sua Alteza Real no Brasil. Uns iam para a rua, outros circulavam, eram impressos nas várias impressoras, algumas do governo, outras particulares, e eram distribuídos. Ou eram distribuídos na rua, ou eram comprados em lojas. Olha, compra-se na livraria tal, ou em tal lugar, na botica tal. O que nos chama a atenção, em termos de conteúdo, são as ideias novas, as ideias, quer dizer, não tão novas, mas as ideias liberais, as ideias constitucionais, uma vez que nós não tínhamos um governo liberal, nós tínhamos um governo absolutista, um governo onde o soberano, o Dom João VI, né, no caso, governava com plenos poderes. Sei que existia um movimento de panfletagem, mas o teor do panfleto eu não conheço. Em alguns, eles são escritos em forma de cartilhas, de catecismos, para atingir uma população mais ampla. Eles pegavam as orações da Igreja Católica, né, e eles transformavam essas orações em alguma coisa constitucional. Então, o Pai Nosso que estás no céu, então eles botavam: Constituição que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Maria in excelsis Deo. Iam fazendo um jogo de palavras que as pessoas, que mesmo que não soubessem ler, elas eram capazes de repetir aquilo como elas repetiam as orações sem saber o que elas estavam falando. Elas chegavam agora, elas se transformavam em cidadãos, alguns, e elas não sabiam como agir, né, nesse novo patamar da cidadania. Então era preciso que as pessoas com cabedais e luzes escrevessem esses panfletos e que eles tivessem essa penetração em todas as camadas da sociedade. E quem escrevia estes panfletos? Olha, é uma variedade muito grande. Alguns eram jornalistas, outros eram pessoas de várias ocupações, militares, havia militares, provavelmente, né? Padres, muito de padres. Padres escreviam muito. Alguém que tinha um pouquinho de letras, nos impressos que eu estou dizendo. Os outros não, os manuscritos era qualquer um. Qualquer pessoa que sabia escrever alguma coisa, eu nem sabia escrever direito, não estava lá. Mas, é claro, os impressos não, porque a pessoa tinha que ter capacidade, inclusive, para levar numa gráfica para mandar imprimir. Lá por volta de 1820, uma empada com recheio de aves custava R$100. Meio quilo de linguiça, 280. Meio litro de tinta para escrever, 320. Aguardente, R$80 a garrafa. E meio quilo de sabão inglês, R$120.
Os panfletos chegavam a custar mais do que a empada e a linguiça juntas. Eles variam muito em termos de quantidade de páginas, de número de páginas. Né? Nós temos panfletos que representam uma folha, uma página, que a gente muitas vezes chamado de folha volante, como o professor Zé Murilo já falou, eles eram muitas vezes distribuídos até gratuitamente. Outros têm 3, 5 páginas e há alguns que são verdadeiros livros, que têm mais de 100 páginas. Então, eles são mais caros, mas de um modo geral, os panfletos, eles custam muitas vezes entre 60, 70, 80 até R$100. Então, era alguma coisa que era compatível para pessoas de diversos níveis da sociedade de comprarem esses panfletos. E era alguma coisa que devia ser um bom negócio, porque nós temos muitos anúncios nos jornais sobre a venda dos panfletos. Ele tinha sucesso porque ele era muito comentado, inclusive comentado pela intendência de polícia. Se preocupava com essa leitura pública dos panfletos. E provocou esses movimentos de rua. Isso significava, na época, anarquia, a desordem, o que não era desejado pelas autoridades do governo. A gente não tem dados precisos sobre alfabetização na época, mas certamente era um número bem reduzido, e o fato deles serem fixados nas ruas e de serem lidos em voz alta, né, se formarem ali ajuntamentos, né, em torno dos panfletos, isso trazia uma repercussão, né, tinha um alcance de público muito mais amplo. É preciso lembrar também que nós não estamos acostumados com isso hoje, mas a prática de leitura individual é uma coisa moderna, né? mais recente. Há estudos, inclusive, sobre a Europa que mostram claramente que a prática comum era a leitura coletiva, inclusive dentro das casas. Quer dizer, alguém pegava um livro e lia para os outros. E isto era também verdade no Brasil. Então, mesmo os panfletos impressos, nós temos indicação disso, caso que uma pessoa pegava esses panfletos, levava para casa, juntava um punhado de gente e lia esses panfletos coletivamente. Não só esses de rua, que eram lidos, mas também nas casas, em lojas, em boutiques, etc. Havia este procedimento de leitura coletiva. O que você sabe sobre o chamado Dia do Fico? Geral da nação, diga ao povo que fico. Isso aconteceu. Se foi herói ou vilão, a gente tem que pensar que ele teve seu mérito, teve seu papel histórico, né? E que ajudou, querendo ou não, a pelo menos a gente ter essa independência formal, né? Que foi um grande passo para a gente conseguir a nossa independência de direito também, né? E as mulheres nessa história da independência? Daqui a pouco. Olá, Malacacheta e região! Bem-vindos aqui, Bottini! Bottini, você veio, Bottini, sim! Estou super ligado aqui na Cará Web TV, que é incrível! E você, meu amigo empresário, está esperando o quê? Divulgue a sua empresa, seu negócio, seu produto, sua marca, aqui mesmo! É só falar com o Aguinaldo, ele vai fazer o seu faturamento decolar! Vale a pena, Bottini? Claro que vale! Aqui na Cará Web TV você vai vender, vender, vender! Vem pra cá! O que a Xereta tem? Tem preço barato, tem. Atendimento como ninguém. Qualidade, variedade tem. Açougue, padaria tem. Completo como ninguém. Não basta ser uma empresa, é necessário vestir a camisa, valorizando os colaboradores e a cidade. O Xereta é assim, desde 2005, vendendo barato e fazendo história. Onde quer que tenha emoção, lá está o Xereta participando. Lembre-se, na hora de fazer suas compras do dia a dia, da semana ou do mês, escolha sempre o Xereta Supermercado. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene
higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Xereta. Somos mais que um supermercado. Somos uma família. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Isso aconteceu no dia 9 de janeiro de 1822, data que o brasileiro jamais esqueceu. Da sacada desta janela, no dia 9 de janeiro de 1822, o presidente do Senado da Câmara, José Clemente Pereira, deu um recado ao povo do príncipe regente Pedro de Alcântara Bourbon de Bragança. Estava pronto para ir embora, o navio estava pronto, ele ia obedecer às cortes. Aí 3 capitanias na época, né, que as províncias, Rio, Minas, São Paulo, fizeram um cerco em torno de Dom Pedro para insistir com ele para que ele ficasse. No final de 1821, quando as cortes chegam ao Rio de Janeiro, a decisão das cortes que Dom Pedro deveria voltar para Portugal, começam vários textos, né, vários impressos, solicitando a permanência de Dom Pedro no Brasil. Até porque em alguns é interessante, porque eles diziam que a ida de Dom Pedro para Portugal levaria ao processo de separação. E a permanência de Dom Pedro, que era no fundo herdeiro da coroa portuguesa, né, que era o filho mais velho de Dom João, a permanência aqui para alguns daquele momento seria a possibilidade de se manter um Reino Unido, embora com plena autonomia em relação ao Brasil. Nem todos os panfletos, né, eles falavam sobre a necessidade de uma separação de Brasil e Portugal, mas eles questionavam onde é que deve ser a sede do Império Português. Deveria continuar no Brasil ou deveria ser em Portugal? O Brasil nunca perderá de vistas as ideias de seu respeito com sua ilustre e antiga metrópole. E aí veio aquele imenso abaixo-assinado, que é fantástico do Chico, né? 8.000 assinaturas numa cidade de alfabetização precária. Consegui 8.000 assinaturas. Nós temos documentos lá, convidam-se as pessoas para vir assinar aqui o abaixo-assinado. E é uma mobilização em termos relativos, em relação à população da capital e ao mundo alfabetizado, era muita gente. Cercaram Dom Pedro para, não, você vai ficar aqui. A sua presença aqui é fundamental, inclusive para manter as capitanias unidas. Porque, veja bem, sem essa figura de um monarca, com a legitimidade que tinha a monarquia, podemos imaginar perfeitamente que não haveria o Brasil de hoje. Cada capitania ia para o seu lado. Quer dizer, Pernambuco claramente fez depois. Bahia, Pará, pelo menos, nós teríamos aqui, digamos, 5 países, né, em vez de um. O rei e a família de Bragança devem voltar a Portugal ou ficar no Brasil? Se Dom Pedro voltasse para Portugal, isso poderia detonar um processo de independência, né? Mas, a princípio, a ideia era que ele fosse aqui o garantidor da fórmula do Reino Unido. Só conforme vai chegando aqui no Brasil notícias das medidas que vinham sendo tomadas na corte, inclusive sendo mais taxativas na volta de Dom Pedro, é que então se começa a acenar mais claramente com a solução da independência, como ruptura. E há também algumas controvérsias nos dizeres que saíram do Fico, né? A resposta, como é para o bem de todos, a felicidade geral da nação, digo ao povo que eu fico, que é a resposta clássica. Há documentos que antes ele teria feito uma resposta um pouco, Dom Pedro teria feito uma resposta um pouco mais atenuada, dizendo que ficava, mas logo depois foi impressa essa outra ideia de que, para o bem de todos, ele permaneceria no Brasil. Então, acho que isso mostra também um pouco aquilo que já foi comentado aqui, da própria indecisão, aquilo que o Zé Murilo disse, o navio já estava pronto para Dom Pedro ir embora, quer dizer, então houve uma pressão e ele ficou um pouco até no início indeciso
da tomada de posição dele. O primeiro era o fico pero no mucho, né? A segunda era... É claro que aí o pessoal em torno dele, pessoas que eram favoráveis e, eventualmente, a própria mulher, a própria Leopoldina. Mas não é oficial isso. A primeira resposta não foi oficial, não foi divulgada. A segunda é que se tornou oficial e é a clássica até hoje. Armida despietata con la forza d'abisso rapita il carroccel dei miei contenti. Na realidade, o Brasil não existia. Você existia uma colônia portuguesa com vários centros de importância econômica e política. Você tinha o Pará, no norte, quase tudo na costa, com exceção de Minas, que é no interior, Recife, Bahia, Rio de Janeiro e Minas, em Ouro Preto. Então, isso aí era um arquipélago. Então, é uma ficção falar em Brasil. Os homens que os brasileiros têm necessidade são ingleses, alemães, holandeses, franceses, suecos, italianos, porque os países que eles habitam são cheios de fábricas que manufaturarão todos os objetos inimagináveis, não só perfeitamente, mas muito baratos. Quando se insulta Portugal porque não tem fábricas nem indústrias, parece-me zombar de um homem porque está nu, depois de lhe tirarem a camisa. Começa a haver, quer dizer, toda uma discussão bastante forte sobre a posição, quer dizer, a colocação do Brasil dentro desse Império Português. Então, a primeira fase de debate era esse. Dom Pedro volta ou não volta? Uma parte a favor, outra parte contra. Decidiu-se que Dom Pedro não volta. Faz o seguinte, a gente separa ou não separa. Outro problema a ser resolvido. Aí os panfletos estão em cima disso. Terceiro momento, separou. Bom, e o que a gente faz agora? Que tipo de governo a gente coloca aqui? Mantemos uma monarquia absolutista como a de Portugal. Mantemos uma monarquia constitucional. Então, eram opções que estavam abertas e que também é discutido amplamente. Então, a gente tem que quase que cronometrar essa coisa, né? Senão a gente não entende. Se você pega os panfletos e discute como se fosse num momento histórico só, não entende, não entende. Também fazia sucesso um panfleto especialmente dedicado aos corcundas. Não é nada disso que você pode estar pensando. Vários tipos de corcundas que existem no mundo. Deve ser alguma coisa que está surgindo agora no mundo um pouquinho mais, digamos aí, mais moderno, no mundo cibernético da história, porque eu realmente, nem na faculdade, ouvi falar sobre os corcundas. Corcundas, na época, era uma expressão que, de início, ela foi utilizada para identificar aqueles que eram partidários do absolutismo. Me vem à cabeça algo, né, de monarquia, algo de rei, de antiguidades, corcundas, algo meio político, mas por esse nome eu não conheço, não. E se dizia que eles eram corcundas porque eles eram tão servis às pessoas que eles se abaixavam e criavam uma corcova nas costas. Dicionário corcundático ou explicação das frases dos corcundas. Dicionário de corcundice? Sei. Puxa, tem tanta coisa importante para ter dicionário, vai ter justo do corcundista? Toda vez que se falava corcundas, o que são os corcundas, há várias cartilhas explicando a corcundice, o que são os corcundas, o corcunda arrependido. Corcunda, frase da moda. Homem que, afeito e satisfeito com a carga do despotismo, se curva como dromedário para recebê-la, e trazendo esculpido no dorso indelével do servilismo, tem contraído o hábito de não erguer mais a cabeça, recheada das estonteadas ideias de uma sórdida cobiça. Esse dicionário corcundático era sempre uma referência a esses que eram favoráveis ao absolutismo. Diálogo entre o corcunda abatido e o constitucional exaltado. Ora, diz-me, o rei fica só com o executivo? Sim, e o que mais querias? Que ele tivesse os mesmos poderes que Dantes tinha. O rei é quem pode tudo, porque é a imagem e semelhança de Deus. Mas como não é Deus, não pode tudo. Mas deve governar o reino como ele governa a sua igreja. Eu o seguiria, se não fosse ter medo de desagradar ao rei.
Por isso eu vocifero contra a Constituição e a favor do rei. Andas fazendo o papel de tolo e de maroto e enfastiando a todos que não forem fidalgos. Com o passar do tempo, a partir de final de 1822, os corcundas começam a ser identificados, não só os absolutistas, mas também os portugueses, que de um modo geral começaram a apoiar, alguns que mais tarde apoiaram Dom Pedro e apoiaram um governo mais autoritário. Hora do chá, hora de ficar por dentro das notícias. Sobre a mesa, xícaras e panfletos. Nas cadeiras, as senhoras do Reino Unido. O panfleto, ele foi publicado em Portugal, mas ele circulou, nós temos provas que ele circulou no Rio de Janeiro, porque ele foi anunciado no jornal aqui, né, na Gazeta do Rio de Janeiro, que era a conversação das senhoras na hora do chá. E é muito interessante porque justamente a mulher nesse momento ela não tem nenhuma, digamos, participação mais efetiva na política. E o panfleto vai ser uma conversação de várias senhoras sobre esses acontecimentos recentes da política, da mudança, do fim do absolutismo, das novas ideias liberais e até que ponto a mulher poderia ter direito de uma participação na política, né? Uma coisa bastante moderna. Então seria a hora do chá. E elas estavam comentando muitos desses panfletos que circulavam naquele momento. E a participação das mulheres? Era só na hora do chá? Elas não tinham direitos políticos? As mulheres não votavam, as mulheres não tinham direito de voto. Né? Não estava proibido explicitamente, não. Né? Que nós, na base da nossa Constituição, era a Constituição de Cádiz, que era a Constituição Espanhola de 1812. Mas na prática não votavam. Não votavam. Não pode, não, mas dava como óbvio que não deviam votar. Mas há algumas coisas interessantes. Por exemplo, há um panfleto de 1823 que é um requerimento que as mulheres fazem a Dom Pedro. Já tivemos o processo de independência e são mulheres brasileiras que requerem a Dom Pedro que os seus maridos, que são portugueses, adquiram o direito de serem brasileiros porque são casados com elas e que muitas vezes eles estão sendo perseguidos porque são portugueses. Então mostra de alguma forma que embora não haja um engajamento, né, além daquelas heroínas famosas, mas mostra alguma participação. Há um dado interessante, que é um baiano, que é o Domingo Borges de Barros, que é o pai da futura Condessa de Barral, que tem uma atuação no Segundo Reinado, né? E ele vai fazer uma proposta nas Cortes de Lisboa que a mulher, mãe de mais de 7 filhos, ela pudesse votar. Porque ele diria que essa mulher já teria dado a sua contribuição, né, à pátria, porque ela teve vários filhos que podem lutar pela pátria. Quando isso vem à tona na discussão das Cortes de Lisboa, o Manuel Fernandes Tomás, que era o líder, né, português desse movimento liberal de 1820, e outros deputados portugueses, eles dizem que aquilo não é pauta nem de discussão, que aquilo tinha que ser retirado inteiramente da pauta das Cortes. Pelo menos 2 mulheres, né, tiveram, né, uma posição importante. Bom, na Bahia, a abadesa, né, Joana Angélica, foi uma vítima, então se transformou realmente numa figura importante, porque ela era favorável à independência brasileira, né, contra o governador de armas português, que era Madeira, e neste processo dessa luta, invadiram o convento e ela foi morta. A outra mulher importante é a princesa Leopoldina. No processo que Dom Pedro estava viajando para São Paulo, chegaram essas cartas das cortes portuguesas, né, exigindo que Dom Pedro voltasse, uma série de outras exigências. E ela estava aqui no Rio com o José Bonifácio, que estava
praticamente governando nesse momento, mas ela era a chefe de governo enquanto Dom Pedro estava lá. E ela foi uma das pessoas que insistiram com o José Bonifácio, disseram, não, chegou a hora de tomar uma posição em relação a isso e mandaram, né, essas correspondências foi mandada para Dom Pedro, né, que encontraram lá no Ipiranga, junto com uma carta dela, insistindo que se tomasse uma posição. Daí a famosa frase de José Bonifácio, né, a respeito de Dom Pedro e dela. É pena que ele não seja ela. Eu acho que, com toda a polêmica em torno da pessoa dele, eu acho que foi certamente uma grande figura. Eu acho que esse título que lhe foi dado, né, de Patriarca da Independência, é justo. Se não me engano, eu li que a independência do Brasil foi às custas de José Bonifácio. Por quê? Porque ele era o conselheiro de Dom Pedro I. Parabéns, brasileiros, já escrevendo essas instruções para os deputados paulistas nas cortes. Ele redigia os documentos para o exterior, ele certamente pautava o Dom Pedro. Tanto que a amizade entre os dois foi muito grande. E ele foi realmente dando, quando ele percebeu essa atitude das cortes, ele foi dando os rumos que se devia seguir, né, em direção à independência. Passou boa parte da vida dele em Portugal. Ele era uma figura do topo da elite luso-brasileira em Portugal. Quando ele se despede da academia e vem para o Brasil, no discurso ele fala: eu vou para o Brasil ajudar a construir um grande império. Veja bem, a palavra império, né, era um reino em Portugal, né? O império era todo o conjunto. E a palavra ele já estava usando. Uma guerra literária feita com tiros de palavras. O Facebook do século XIX. Mais revelações sobre a história do Brasil daqui a pouco. O que a xereta tem? Tem preço barato, tem. Atendimento como ninguém. Qualidade, variedade tem. Açougue, padaria tem. Completo como ninguém. Não basta ser uma empresa, é necessário vestir a camisa, valorizando os colaboradores e a cidade. O Xereta é assim, desde 2005, vendendo barato e fazendo história. Onde quer que tenha emoção, lá está o Xereta participando. Lembre-se, na hora de fazer suas compras do dia a dia, da semana ou do mês, escolha sempre o Xereta Supermercado. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Xereta. Somos mais que um supermercado. Somos uma família. Olá, Malacacheta e região! Bem-vindos aqui, Bottini! Bottini, você veio, Bottini, sim! Estou super ligado aqui na Caral Web TV, que é incrível! E você, meu amigo empresário, está esperando o quê? Divulgue a sua empresa, seu negócio, seu produto, sua marca, aqui mesmo! É só falar com o Aguinaldo, ele vai fazer o seu faturamento decolar! Vale a pena, Bottini? Claro que vale! Aqui na Caral Web TV você vai vender, vender, vender! Vem pra cá! Já podeis da pátria filhos ver contente a mãe gentil. Dom João VI volta a Portugal em 1821 e ele deixa aqui quem? Dom Pedro I. Filho de quem? Dom João VI. Por indicação do próprio pai, né? Que disse para ele: olha, agarre o que é teu, né? Porque ele retornou para Portugal para cuidar do que era dele. A independência, né, como data oficial, ela foi proclamada em 7 de setembro de 1822. Né? Mas mesmo assim, na época,
para os contemporâneos, essa não é uma data que tem uma importância como hoje nós reconhecemos. Os jornais de época, aqui no Rio de Janeiro, apenas um jornal, o Espelho, é que fala sobre o fato, né, no Riacho do Ipiranga. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Eu não estou dizendo que o fato não tenha acontecido, mas ele não teve a construção, né, de identidade, de uma data, de uma importância para o Império, como hoje nós temos. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Dom Pedro I, quando o pai dele volta a Portugal e ele fica aqui no Brasil, ele se torna o quê? Imperador. O 12 de outubro de 1822, quando Dom Pedro é aclamado imperador do Brasil, seria o primeiro reconhecimento oficial da independência para o Império do Brasil, que é a data do aniversário dele, ou então o 1º de dezembro de 1822, quando ele é sagrado e coroado imperador do Brasil. Na Bahia, 2 de julho, no Pará vai ser mais tarde, 2 de julho de 1823, né? 23, é um ano depois. Até hoje o 2 de julho é comemorado. Né? Até hoje, o 2 de julho é a data nacional da independência para a Bahia. Hipólito da Costa, no Correio Brasiliense, ele não considera o 7 de setembro, ele fala da convocação da Constituinte no Brasil, que é em 1º de junho de 22, a convocação. Ele fala depois no manifesto de 1º de agosto de 1822, que Dom Pedro proíbe que qualquer navio português entre no Brasil, nos portos brasileiros, sem a sua autorização. Há também 2 manifestos de 6 de agosto, um redigido pelo José Bonifácio, outro pelo Gonçalves Ledo. Esses manifestos, de alguma forma, são declarações, entre aspas, de independência, porque eles declaram os povos e as nações amigas que o Brasil passa a ter uma autonomia, embora ele não queira romper os laços de amizade com seus irmãos portugueses. A nação mais interessada em reconhecer a independência era a Inglaterra, em função dos seus acordos comerciais com o Brasil. Naquele momento, a Inglaterra tem um comércio muito mais intenso com o Brasil do que com Portugal. Mas havia uma questão de respeito. Enquanto Portugal não reconhecesse a nossa independência, a Inglaterra não poderia reconhecer. E aí houve muitas negociações. Portugal não tinha condições de enviar tropas, não tinha condições financeiras de enviar tropas para o Brasil, embora houvesse um medo, né, uma espécie de medo social que as tropas portuguesas, os navios portugueses estavam chegando para a tomada do Brasil. E por fim, somente em 1825, pelos tratados de agosto de 1825, é que Portugal reconhecia a independência. Pelo tratado, não é o Brasil que adquire essa independência, é Portugal, no caso Dom João, que quase que pela sua magnanimidade, que vai conceder a soberania, essa independência ao Brasil. E em troca de um dinheirinho, né? Ele recebeu, né, uma boa quantia para pagar os seus empréstimos. Inclusive, né, nesse tratado está negociada a própria questão da Biblioteca Nacional, a Biblioteca do Conde da Barca, né? E também o direito que Dom João teria de assinar como imperador do Brasil. Era um título, digamos, honorífico. Era um título honorífico, mas foi um título que Dom João manteve até o momento que ele faleceu. Todos os documentos que ele assina em Portugal, depois de 1825 até seu falecimento em 1826, ele aparecia como rei de Portugal e imperador do Brasil. A Carlota Joaquina, ela passa uma procuração
para os seus filhos, para realizar o inventário, e ela se assina como imperatriz do Brasil. Né? E ela que tinha tanto amor, né, pelo Brasil, mas ela assina Rainha de Portugal e Imperatriz do Brasil. É a ironia da Lúcia, para quem de repente não sabe que ela odiava o Brasil. Ela odiava o Brasil. Diziam até que quando ela foi embora, que ela pegou os sapatos e bateu para que tirasse toda a poeira do Brasil antes de entrar no navio. Brasílico brasiliano, menos brasileiro. Que isso não era um tratamento digno para um filho nascido no Império do Brasil. Porque brasileiro, o que é? É um comerciante de pau-brasil. Então, brasileiro originalmente significava igual ferreiro, carpinteiro, é um comerciante de pau-brasil. Me surpreende. Eu não imaginei que havia assim, uma distinção pró ou contra, nem imaginei. Então eles assinam um brasileiro europeu, um brasileiro português. Quer dizer, não havia uma definição do que é ser português, do que é ser brasileiro. Não havia nenhuma unanimidade em relação a essa palavra, porque brasileiro era nome feio. Não era Império Brasileiro, era Império do Brasil. Eu até já sabia dessa história, mas como o brasileiro já caiu no popular, então não vejo, acho que já se adaptou e não vejo mais problema, entendeu? Tem um documento que eu li dos jesuítas, né, em São Paulo, no século XVII, que houve uma briga dentro de um convento jesuíta, porque um jesuíta chamou o outro de brasileiro, que era uma ofensa. Você prefere ser chamado de brasileiro, brasílico ou brasiliano? Brasiliano. É mesmo? Por quê? Por causa da minha descendência italiana. Mais bonito que brasileiro? Mais bonito que brasileiro. Mas eu sou brasileira, eu torço para brasileira, né? Mas acho que o brasiliano ficaria mais bonito assim, a palavra, né? Não, pra mim tá bom brasileiro. Mesmo que fosse pra mexer com o pau-brasil, não tem problema não. Isso foi antigamente, hoje não é. Brasileiro, né? Você acha mais bonito? Brasileiro, poxa. O Brasil é realmente o meu país. Eu nem diria que é meu segundo país, é difícil. Acho que eu tenho 2 primeiros países, Portugal e Brasil. A alegria de viver e o bem-estar dos brasileiros desperta nos portugueses um certo deslumbramento. Para Portugal, vai se constituir uma regência aqui no Rio de Janeiro, que o Dom Pedro vai se transformar em príncipe regente, vai haver um ministério. Os documentos mostram que o Conde dos Arcos, num primeiro momento, ele ocupa um lugar de uma espécie de conselheiro também de Dom Pedro. E alguns acusam até que algumas medidas mais autoritárias do Dom Pedro, quando vai ter a repressão, o movimento da Praça do Comércio, em 1821, que eram um pouco, digamos, insufladas pelo Conde dos Arcos. Li alguma coisa, mas não sei muito assim alguns detalhes dessa guerra dos panfletos, né? Mas eu lembro que os panfletos nessa época eram um grande veículo para passar ideologias políticas, né? Alguns até para como é que eu posso dizer, para tirar sarro de autoridades, né? Que até palavrão, alguém que chama o Beresford de filho da puta. O Beresford veio ao Brasil para tentar convencer Dom João a voltar para Portugal, né? E aí há esse panfleto que ele vai ser xingado, né? E que dizem que os brasileiros também são, eles falam que bananas, né? Porque os brasileiros permitiram que o Beresford voltasse, eles deviam ter deixado o Beresford aqui no Brasil. O panfleto, ele tinha um dado interessante, porque ele era ágil para a veiculação das notícias, né? Era muito fácil, você imprimia, quer dizer, fácil entre aspas, mas você imprimia um panfleto e muitas vezes vinha uma resposta, vinha a réplica, a tréplica, quer dizer, era alguma coisa que agilizava a informação. O panfleto, pela sua agilidade na época, era o, podíamos chamar, do Facebook da época. Deviam ter bastante críticas, né? Sobre as coisas que ele fazia que eles não gostavam. A gente só entra na internet, entra no Facebook. Nessa época eles tinham que correr atrás e colocar cartaz. O
Facebook, você posta uma coisa e todo mundo vê. E acho que o folheto também. O folheto, os catarses, deixava lá para várias pessoas lerem. Você tem vários compadres, né, que são personagens fictícios criados na época que são usados para desenvolver os temas do período. Em Portugal vai replicar e aqui tem a tréplica, então isso tudo muito rapidamente. Se não teve uma guerra, né, pelo menos em larga escala, né, em torno da independência, uma guerra bélica, mas houve uma guerra literária. Não sei muita coisa. Eu conheço a data 7 de setembro, uma independência que não houve conflito, independência meio que entre acordos diplomáticos. É sempre dito que na nossa independência não aconteceu nada, não teve participação, veio lá o Dom Pedro e os idiotas, né, foram atrás. Mas, enquanto a independência dos Estados Unidos foi uma guerra de 10 anos, na América hispânica foi também praticamente de 1810 a 1825, por aí, uns 10, 15 anos de guerras civis, de guerras de libertação nacional, etc. Então, realmente morreu muita gente em campo de batalha. E a nossa era um pouco desprezada. Pelo menos, né, houve alguns episódios, sim, certamente na Bahia. Sem dúvida, houve uma grande guerra literária que mostra um tipo de envolvimento, talvez mais no estilo luso-brasileiro, né, sem dar muito tiro. Eles também falavam de guerra das penas, né, porque você escrevia com a pena. Então é uma expressão também de época que mostra esse lado, quer dizer, ativo, né, esse lado mais, não é violento, mas mais ágil e mais também de movimento do que aparentemente é uma independência morna, quer dizer, uma independência que chegou Dom Pedro no Riacho de Ipiranga, pegou a espada e disse independência ou morte e acabou. E a questão não é essa. Dom Pedro, empunhando a sua espada, proclama a independência do Brasil. Com a ideia que você tem muito cristalizada na historiografia acadêmica, em livros didáticos, né, de uma independência fajuta, né, uma independência muito restrita, sensal. Dom Pedro aparecia como, pela historiografia monarquista, um herói da independência. A historiografia republicana era o bandido da independência. E era Dom Pedro. A gente observa muito claramente nos panfletos que foi um processo muito mais amplo, muito mais complexo, que envolveu diversos setores da sociedade da época. É um movimento que incluía gente da elite, gente de estratos médios, né, jornalistas, esse tipo, e até povão. Esse alcance maior da independência, eu acho que é a grande contribuição que esse tipo de documentação traz. Esse trabalho, nós nos demos conta que cronologia é algo fundamental nesses panfletos. A gente tem que acompanhar quase de mês a mês, porque as coisas iam mudando de mês a mês. Dos manuscritos, certamente esse, As Armas do Cidadão, é o mais impactante. A imagem de baiano como conversador, passivo, na época não era muito isso, não. Ele ia começar com barata, né? Eles eram brigões. Não é um texto de raciocínio, não é um texto científico, não é um texto acadêmico, ele é realmente um texto apaixonado. É isso que as pessoas querem convencer, os outros não usando argumento, mas realmente a emoção.
Música